Salve galera, Sussanão, beleza? Tranquilo, só alegria. Bom galera, hoje a gente vai para essa segunda aula de semântica e nessa segunda aula de semântica nós vamos falar sobre as possibilidades dentro da análise de sentido. Nossa conversa vai um pouco mais a fundo agora. Por quê? Porque a palavra ela é polissêmica. Existe um critério chamado polissemia que é super importante. Poli são vários, semia são sentidos. São determinados sentidos ou pré-determinados sentidos que uma palavra tem. Por exemplo, quando a gente fala sobre manga, a palavra manga ela tem vários sentidos. Então, um dos sentidos é a manga da blusa, né, o manga da camiseta, ou, por exemplo, a manga fruta, como a gente vê. Dentro dessa possibilidade de sentido, a gente brinca e diz assim, a linguagem ela se debruça sobre a própria linguagem. A linguagem ela vai cada vez mais se recriar nessa mesma linguagem. Quando a gente avalia um texto super lindo, que é o texto do Drummond, No Meio do Caminho de uma Pedra, é bacana porque quando a gente vê esse poema, a gente vê os diversos sentidos que a palavra pedra pode possuir. Ou, nesse poema, ela pode possuir o sentido de obstáculo, ela pode possuir o sentido de desafio, o sentido de, por exemplo, né, quando a gente pensa numa crise. Sempre que nós conseguirmos, na verdade, deslocar uma palavra para um sentido específico, nós pensaremos nessa pedra. Ou se a gente avaliar que a gente possa ter sempre pedras no nosso caminho, porque é só assim que a gente consegue crescer. Né? As pedras, se elas são obstáculos, se elas são desafios, elas também são oportunidade de aprendizado. Pedra aí não tem um sentido só, ela tem vários sentidos. E isso é que é importante para a gente lembrar. Lembrar também desses desafios que a gente enfrenta. E essa linguagem, se debruçando sobre a mesma linguagem, ela pode possuir sentidos e causar uma confusão. Por exemplo, na música do Chico. Quando a gente fala, pai, afasta de mim esse cálice, que cálice que seria esse? Pode ser o cálice de ficar calado ou pode ser o cálice como se fosse uma taça, não é mesmo? Esse cálice, ele é a dupla interpretação. Eu não sei se é o cálice de ficar calado ou se é o cálice taça. Esse recurso, que é o recurso do duplo sentido chamado ambiguidade, é um recurso interessante porque falaríamos então sobre ambiguidade intencional e não intencional. Intencional é quando você quer causar isso para o seu texto. Isso é incrível. Quando você não quer causar e sem querer o discurso tem ambiguidade, tem um duplo sentido, uma dupla interpretação, isso vai ser um vício de linguagem e nós perderemos um pouquinho de ponto. Temos que tomar cuidado com isso para que a gente consiga fazer um texto coeso e coerente. Dentro dessa avaliação, se a gente ainda pegar essa música do Chico, né, Pai, afasta de mim esse cálice, um poeta contemporâneo recriou essa música, que foi o Criolo. Pai, afasta de mim a biqueira, afasta de mim as biate, afasta de mim a cocaine. Quando um texto dialoga com outro texto, a gente chama isso de intertextualidade. É um texto sempre dialogando com outro texto. Às vezes as características são parecidas. Isso é absolutamente importante, a gente não pode esquecer isso. Para a gente caminhar para o nosso fim, é interessante a gente avaliar que existem alguns conceitos dentro de semântica que são conceitos inesquecíveis. O conceito de sinônimo e antônimo, palavras com sentidos parecidos e sentidos opostos. O conceito de hiperônimo e hipônimo. Hiperônimo é você pegar algo muito amplo, vamos pensar junto comigo? A palavra veículo, e aí você chega no hipônimo, que é algo muito restrito, que é, por exemplo, a palavra volante, que é algo que contém dentro do carro. Esse percurso, a gente vai pensar que o mais amplo é hiperônimo e o mais curto vai ser hipônimo. Dentro dessa nossa análise também existe o conceito de parônimo e de homônimo. Parônimos são as palavras parecidas, na grafia ou na escrita, homônimos são as palavras que em algum momento são iguais, ou na grafia ou na escrita. E dentro dessa nossa avaliação, a gente consegue ter um critério geral de semântica. Obrigado, galera. Bola para vocês.